Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos as Primas da Breitstraße e estamos aqui para falar desse livro maravilhoso. Até caiu minhas coisas aqui, Malu. Favorito do ano, provavelmente, não sei, tá difícil a disputa, mas eu acho Do semestre é certo. do semestre com certeza. E vamos falar um pouquinho mais sobre o livro como um todo. Semana passada, a gente encerrou a leitura, né, com os 3 últimos sessões aí do último capítulo. E aí foi muito... Eu, assim, fiquei muito empolgada depois de terminar. Não consigo ainda me livrar assim, acho que quando uma leitura é muito boa, né, Malu, a gente fica com o livro por um bom tempo, não só na cabeça, como em tudo que a gente busca, né? É claro, quando a gente vem aqui falar no canal das Primas, a gente tenta trazer um conteúdo, além da nossa opinião, é claro que é super válida, mas Vai. um conteúdo do que a gente consome, né? Sobre o livro que a gente faz a leitura conjunta. Então, acho que é por isso que é interessante conversar aqui com as primas. E eu falei pra Malu, tava que nem criança para começar, para falar do livro, porque quando, né, quando você ganha um brinquedo novo e você quer brincar, você sabe quando é um jogo, né? Exato. E Então, cada final de livro é isso, a gente ganha um conhecimento novo e a gente quer falar sobre ele, é o nosso brinquedo, né? sim. A nossa parte lúdica é essa. E realmente, assim, o que eu senti desse livro? Nós falamos sempre com o mesmo, no mesmo método que a gente vem usando sempre, capítulo a capítulo, a cada 3 capítulos, né? Uhum. Aqui eram capítulos grandes, divididos em sessões, né? Então a gente falava de 2 ou 3 sessões, às vezes de uma quando era muito longa, mas a gente falava muito sobre o conhecimento sobre aquilo para tentar não dar spoiler sobre o restante e até porque a gente não tinha lido o restante, né? Então a Uhum. gente não nem teria como dar o spoiler, mas assim, a gente não queria tanto material que nos levasse spoiler. Mas foi muito legal, porque como ele fala muito de cultura, de arte, de literatura, além de relações humanas e relações da política mundial, esses fatos foram alimentando esses vídeos, né? Uhum. E agora que a gente estava ansiosa é para falar desse todo, podendo dar os spoilers. Então, esse vídeo também vai ter spoiler, assim como o último a gente avisou vocês, né? Uhum. Sobre a questão do spoiler. E o que eu achei é que dessa vez a coisa veio de uma forma mais orgânica, assim. Sim. Eu gosto dessa nossa forma desorganizada, assim, orgânica, que eu digo assim, natural, assim, sabe? Porque o que aconteceu? Quando a gente leu no semestre passado, a coisa que faz a gente. O livro que torna difícil a gente dizer que essa é a leitura do ano, né? Uhum. Eu acho que para mim estão empatados por enquanto. Ele é um livro, eu tô falando de James Joyce, Ulisses. Ulisses é um livro que ele tem material separadinho de cada capítulo. Então, quando nós vimos falar sobre um capítulo, a gente tinha lido muito material sobre Uhum. aquele capítulo. E é Sim. incrível, assim, Ulisses existe porque o próprio Joyce deu aquela tinta do nome do capítulo, o que significava tal capítulo. Aqui não, aqui as coisas vão acontecendo naturalmente, como diz a música de pagode, né? Aham. E a gente não teve uma. Isso, né? No outro, pô, tem um guia, a gente leu, É. tem vários guias, a gente leu acompanhado de um guia. Aqui, não. Então, assim, dá mais vontade, assim, de fazer esse fechamento, porque depois que a gente leu, aí eu ainda tô nessa fase, ainda não terminei, de querer ler tudo a respeito dele. Isso. Porque não tem, assim, muito material eu não li, porque, não queria spoiler, né? Uhum. Isso. Então, assim, agora a gente tá lendo tudo que é material, tudo que a gente vê, entrevista, tudo que a gente quer saber do livro e da biografia do Man e da guerra e do. Sim. A gente tá vendo agora, né? Para quem nos acompanha no grupo do Telegram, tá lá. Tá? Quem não acompanha ainda pode entrar, que acho que fica lá. Fica lá. Fica lá. Acho que quando você entra ainda dá para ver os posts anteriores. Eu já coloquei um monte de coisa porque eu também tô que nem nessa da Malu, assim. E eu acho que, olha, foi o tempo correto, sabe, da gente encerrar a leitura, Malu, porque o Montanha Mágica foi publicado em novembro de 1924 e
o centenário, então, acabou de ser comemorado, entendeu? Em novembro agora. E eu não tinha pesquisado nada, assim, porque é o mesmo motivo da Malu. Eu queria simplesmente deixar o autor me levar até o final do livro. Eu não sabia onde ele estava me levando. Assim, a Ver para gente onde até ele queria nos sabia. conduzir. Mas eu deixei ele me conduzir e eu fiquei muito. Foi uma condução muito gratificante. Não posso falar que não. E só que agora saíram aqui na Alemanha saiu muita coisa sobre o livro. Então saiu no jornal. Até coisa de fofoca sabe quando você abre o coisa da internet que e aí aparece aquela a página inicial que só tem coisa ruim, só fofoca, aí até apareceu sobre a suposta homossexualidade de Thomas Mann, ou seja, coisa para chamar atenção, mas ao menos é Thomas Mann, né? Coisa que todo mundo já sabe, mas enfim. Aqui só é a Virgínia, não aguento mais a Virgínia. Então, e aí eu tô consumindo ainda muita coisa do livro, porque eu acho que foi um timing perfeito, assim, porque é claro, agora tá saindo. Eu queria muito, assim, que tivesse. Eu já não sei, eu não sei como que isso dá para fazer, mas eu tô colocando lá os links, mesmo das coisas em alemão, claro, a maioria das coisas que eu acabei assistindo no YouTube foram documentários em alemão. Tem um que saiu muito legal, que acho que é do Arte, um canal que tem parceria com a França, e eu creio que deve ter a versão dublada, narrada em francês, tá? Porque normalmente ele tem essa troca. Então, assim, o francês talvez seja mesmo, né, mais fácil de entender do que o em alemão. Um pouco menos difícil que o alemão. Mas um documentário muito lindo sobre o livro, e eu acabei, antes da gente falar de tudo, eu vou até pegar aqui, que eu deixei lá longe. Eu fui fazer uma nova visita na livraria e acabei descobrindo esse livro aqui, que é sobre o que é bom e ruim do Thomas Mann como um ativista político, tá? Que é do Kai Zina. E ele aparece nesses documentários que eu comentei aqui, vamos deixar tudo o link das coisas e tal, mas esse livro aqui fala um pouquinho mais do Thomas Mann enquanto ativista político. E vou falar por quê, né, que tem porque dele porque do título o que de bom e de ruim, né, teve nele ali como ativista. E esse cara é um crítico literário especialista em Mann. Inclusive, é com ele que tem esse livro, foi ele que tem ele aqui, da Susan Sontag com o Thomas Mann, né, de uma entrevista, e é ele que faz o autor aqui do livro, né? É o mesmo. Uhum. Então, o cara é um especialista em Mann, né? E ele tá lá, eu já fiquei toda empolgada, porque eu já assisti quase tudo. E o mais interessante que eu acho, Malu, muita gente jovem fazendo, aqui na Alemanha, fazendo uma leitura, um review do livro, do livro A Montanha Mágica. Gente jovem. E falando por que é necessário, que gostou, que assim, tá colocando em dia porque não tinha lido ainda. Então, eu achei isso muito legal. Tem outros reviews já mais antigos, ou de gente de uma classe literária, assim, mais de um cara, assim, né? Mas eu achei muito legal porque eu encontrei pessoas mais jovens falando sobre o livro e falando que não tinham lido ainda. E isso aí me deixou muito, muito feliz, sabe? De ver isso daí. Assim, é claro, a gente tá numa bolha, né? Mas, mais uma vez, a bolha aqui também funciona assim. Eu vou acabar achando o que eu procuro. Mas eu fiquei contente de achar bastante material sobre o livro e muita gente falando sobre o livro, Malu. A Tati
nos botou uma baita de uma inveja, porque aqui a nossa fofocalizando aqui é só lixo. E lá o fofocalizando é sobre Thomas Mann, tudo bem, né? Não, Cada um com tem seus... lixo, tem lixo também, mas enfim, é que eu abro aquele. Acho que Aqui é a mesma coisa, tu abre o navegador e já te dá um monte de notícia super relevante, assim. Sempre tem alguma coisa da Virgínia, sim, aí de uns outros caras que tu nunca sabe, tu nem sabe quem são, sabe? sim, Mas devem ser super importantes, porque se eles vão ao banheiro, tá noticiado ali, se eles... O filho fez não sei... Bah, pobre essas crianças, esses bebês aí. sim. O meu navegador deve achar que eu. Porque ele só aparece coisa ruim. Fala assim: o que você tem que fazer para não ter Alzheimer? Que não sei o que, para não sei o que lá. Eu falei: meu, o meu navegador tá achando que eu sou. Sempre Eu tem acho que essas coisas, sabe? Tem uma coisa, eu acho que a inteligência artificial, ela acha que todo mundo que lê é porque não quer ter Alzheimer, sabe? Sim, exatamente. Porque eles começam a botar um monte de coisa, assim, sabe? Tipo, tu Pra mim tá pesquisa cheio. livro. É claro, pra mim vem um monte de coisa de livro e acessório Uhum, e sim. negócio pra virar a página, marcar a página, mas vem muita coisa, assim, de Alzheimer. Pra mim Gente, a gente também. lê porque a gente gosta, não é só porque a gente não quer ter Alzheimer. É, Esse é um dos efeitos bons, né? sim. Um dos efeitos. É isso aí. Pra mim também, Malu. O nosso algoritmo tá meio igual aí. É. Mas eu queria O que eles estão falar, ó, querendo nos vender? é, eu queria falar que, eu não sei se você chegou a ler, Malu, o pós-fácil do livro aqui. Sim. É, E esse pós-fácil traz. Ele que me. Até eu adiantei um pouco no vídeo anterior, que me chamou a atenção para isso, assim, Tati, de que aí na Alemanha, essa. Toda a família, não só o Man, mas toda a família dele, essa parte do ativismo, que isso aí vocês vivem muito aí, né? uhum, E aí que eu te falei, pra ti deve ser mais emocionante ainda, porque tu vê as coisas, tu vê um livro que já foi escrito há tanto tempo e que o que hoje representa, e principalmente os traumas que narra nesse livro de guerra, uhum, foram para um dos países que foi o epicentro da guerra, né? sim. E bom, esse pós-fácil aqui é muito bom, né? Acho que indico para todo, a gente indica aqui, Malu, para todo mundo que chegar ao fim, acho que Não. é essencial Pô, aqui. já leu 1000 páginas, lê mais umas É, para para ter terminar. uma noção do... É muito legal. Mas sabe o que eu gostei mais? É assim, claro, gostei de tudo aqui, mas é que ele chama atenção para a questão da tradução, né? Do tradutor aqui, o Herbert Caro, que foi o primeiro cara a traduzir o Man no Brasil. E ele conta um pouco da história aqui dele. Na verdade, ele aprendeu português já um pouco mais tarde na vida. Então, você pensa bem qual o peso de se traduzir o Thomas Mann. E aí, avaliando tudo, né? Inclusive a Sim. questão do... porque eu acho que a gente tem que colocar as coisas assim. A gente, enquanto leitor e conhecedor de, sei lá, uma ou duas de outras línguas, assim, que não o português, a gente às vezes gosta de avaliar e de dar opinião sobre tradução. E assim, várias escolhas aqui que às vezes eu ia lá por curiosidade para ver qual era o que estava no original, né? Mas nesse livro aqui, de tudo que eu fui com essa curiosidade, nada me chamou atenção assim de falar assim que talvez eu não traduzisse assim, né? E Sim. no final eu achei que assim é uma tradução impecável do livro. De uma. Que nem você falou, você comentou no último, né, quando a gente fez o outro vídeo do final, da palavra, de certas palavras que o tradutor se utilizou, que realmente fazem jus à palavra original, porque são embebidas de uma coisa que, assim, você pode escolher várias outras palavras, mas aquela ali que é a que tinha que estar ali, né? E eu fiquei muito surpresa com isso. Por quê? Porque também, olhando as pessoas que comentam aqui em alemão sobre o livro, um dos comentários é de que não é uma leitura fácil para um alemão, tá? Por quê? As construções das frases e dos parágrafos são grandes, né? Então, são coisas que dificultam
o entendimento. É claro, você tem que... A gente também, aqui lendo em português, a gente tem que prestar atenção. Acho que a gente já comentou isso várias vezes ao longo da leitura, de que não é um livro que... por exemplo, eu tinha que estar muito atenta ali à leitura, porque senão eu tinha que voltar. Eu não conseguia captar o que ele estava escrevendo ali. Então, acho que é um refinamento. Então, acho que a palavra que mais cabe aqui é de que o Man escreve muito refinadamente, entendeu? E isso aí se expressa na dificuldade, às vezes, da leitura, e eu acho que isso o tradutor conseguiu transferir muito bem para o português. A tradução e é muito bonito o texto, e pra gente, assim, que não entende alemão, né, que não é o caso da Tati, mais uma vez, é muito bom que tenha traduções assim, porque o tradutor ganha cada vez mais um espaço importante na vida de quem gosta de ler, de quem gosta desses grandes clássicos. Eu acho, existe muito essa discussão da tradução moderna. Acho muito mais legal uma coisa tipo essa, assim, mas isso é gosto pessoal. Pegou uma tradução clássica, uma tradução super bem feita, e atualizou, né? Sim. O cara contou ali, já adorei, já no primeiro parágrafo do pós-fácil, eu já gostei do cara. Olha, é uma honra revisar um cara desses, e deve ser maravilhoso também. Claro, é um trabalho é trabalho, e dá trabalho, mas deve ser maravilhoso ser tradutor, né? Sim. Porque além de tu ter uma skill, que é saber línguas, né? Que é uma coisa fantástica, tu tem um contato super íntimo com obras maravilhosas, né? Sim. Claro, traduzir uns livros chatos deve ser um saco, né? Tem que traduzir 50 tons de cinza, deve ser mas deve ser bem remunerado, isso aí compensa. Mas tu traduzir um Montanha Mágica, tu revisar uma tradução no Montanha Mágica, pô, é uma obra que eu me dedicaria certo, assim, e ainda mais se fosse a tua obrigação, né? Eu pulo de livro em livro porque eu não tenho obrigação. Mas assim, tu tem que fazer isso aqui. Que fantástico, se debruçar sobre uma obra dessas, de ficar alguns anos e verificando a beleza de cada palavra, o sentido que tu quer preservar naquilo, né? É muito legal. Sim. Agora que tu tá carimbando a obra com o teu conhecimento pessoal e as tuas impressões pro resto da vida. Sim. Porque a tradução é uma nova escrita, né? Com certeza. E eu tô curiosa para saber se você já tem esse livro aqui, Malu, do Veríssimo, que ele cita aqui, que é O Gato Preto em Campo de Neve. Eu não tenho esse livro, eu nunca li. O meu pai tem todas as obras, tinha, né, enfim, do Veríssimo, né, e eu herdei. A minha mãe me deu o Tempo e Vento, que ele tem autografado e tal, e ele sempre falava disso, porque quando ele foi visitar o Érico Veríssimo, o cara era muito querido, ele recebia as pessoas na casa dele e tal, aí o pai falou que estava indo para os Estados Unidos, um amigo em comum, e aí ele levou o Tempo e o Vento, né? E ele colocou ali uma dedicatória, tomara que vocês sejam felizes lá, como eu e a Mafalda, que a esposa dele fomos e tal. E o pai sempre falava desse livro, ele dizia, é tão interessante, porque ele conta, ele veio, ele disse assim, eu vim pra cá e só conheci psiquiatra, porque ele foi pra estudar, né, fazer o pós-doutorado, e aí ele disse assim, tu imagina, ele andou com Thomas Mann, ele andou com fulano de tal, e eles eram iguais, porque ele era um baita de um escritor também, sabe? Sim. Então, assim, uma coisa incrível, né? E a gente tem que ler mesmo essas coisas mais biográficas e esses encontros fantásticos. Eu li na biografia da Sontag aquele encontro que ela teve com o Man, né? E que ela conta, e diz que ela conta de uma forma mais romanceada do que realmente foi. Mas é muito legal, né? Não, essa semana, sábado, nós fomos aqui no Carmen Aburana, em Porto Alegre, e o meu marido contou que quando ele estava no colégio, ele tinha que fazer um negócio de arte, era um trabalho de arte, e era entrevistar algum artista e tal, e aí ele foi pra lista telefônica e pegou o telefone do cara que era o maestro da OSPA, que na época era o Fischer. E aí o cara respondeu pro telefone, deve ter achado uma graça. E eu disse, Diego, tu teve uma ideia de Susan Sontag. O Diego nem... Eu achei muito legal. E assim, né, era um tempo... Claro que
que hoje em dia, assim, tá, tu manda e-mail e tal, tarará, mas hoje em dia daí a gente já vai ver se é interessante pro cara te responder, e papapã, e já vai te pesquisar antes de, sabe? Não tem mais esse romantismo, assim. Só que os grandes ainda continuam se encontrando, né? Sim. Um grande autor encontra outro grande autor e eles... Sim. Eu acho que eu sinto saudade dessa época que eu nunca vivi. É. Então, Saudade do que não vivemos, né? depois eu vou fazer a leitura, é um livro pequeno, espero que não seja também tão difícil, para ver mais um pouquinho do que aqui traz aqui da Susan Sontag nesse, porque acho que trata um pouco melhor aqui do que ela, da própria entrevista ali, do que ela conversou com ele lá, né? Mas enfim, a gente tem aqui, né, falando do livro em si, assim, como um todo, né, Malu? Curiosidades que eu acho que são interessantes a gente comentar, que o Thomas Mann, ele começou a escrever esse livro inspirado numa visita que ele fez à esposa dele, a Katia, que estava internada num sanatório, acho que ela ficou internada por alguns meses, e ele foi fazer uma visita de, adivinha quantas semanas ele foi fazer uma visita para ela lá? De 3 semanas, que é o período em que o Hans vai fazer a primeira, né, a visita pro primo lá, quando começa o livro. E a história do livro, assim, é bem interessante, porque ele tem essa inspiração quando ele vai lá, e assim, desses vídeos, desse material extra que eu acabei vendo, disse que o livro não foi muito bem aceito pelas pessoas que se identificaram com as pessoas do sanatório, sabe? Porque o Thomas Mann realmente se inspirou em pessoas que lá estavam. Não é à toa, né? E ele, não, só comentando, aparece que... E agora eu descobri que tem o diário do Mann, tem, o diário da esposa dele tem, e inclusive eles falam que, acho que não sei se é o diário da esposa ou do próprio Mann, que o senhor, o Peppercorn, ele também foi inspirado num amigo do Mann, e a própria esposa do Mann dizia que ele era muito bom em imitar as pessoas, ou seja, assim, quando ela falou que quando vinham visitas para eles em casa, quando as pessoas iam embora, ele sabia imitar direitinho os gestos, as coisas, e daí ele sempre foi muito bom nisso, e ele, assim, com certeza a gente vê a arte dele nas descrições, né? Nas descrições. Não, a Tati, mais uma coisa que tu e ela têm em comum, né? Sim. O marido da Tati também é muito bom imitar as pessoas. Ele é verdade. Pior que é mesmo. Gente, que legal, que legal. Já te vi, né? Esses caras eram muito divertidos, né? Mas parece que o pessoal não gostou porque muita gente se identificou. E aí a gente lembra dos Buddenbrook também, que a família não gostou muito, não, do livro, né? É que, no Buddenbrook ele acaba com a família de cabo a rabo, né? Exatamente. Aquela coisa assim, ó, vamos... agora eu vou exorcizar todas as coisas da minha família que eu não gosto. Aí eu vou escrever os Buddenbrook. Eu xingo a família. Thomas Mann escreve o Buddenbrook. E, guria, aqui no final, onde tá as leituras que eles recomendam, tu vê assim, só gente muito bacana escreveu sobre isso. E ele fala de um artigo que eu quero ir atrás até. Eu marquei e esqueci. Que é da Eloá Reise, que é Thomas Mann, um clássico da modernidade. Essa que fez o vídeo sobre Fausto, que eu acho que assim, mesmo tu não lendo Fausto, acho que Fausto é um livro que não dá pra falar em spoiler, é um classicão, tá citado em tudo que é lugar, é até legal saber a história antes de ler. E o vídeo dela sobre Fausto é maravilhoso. E é um livro que ele fala sobre essa coisa de gostar de livro e desse conhecimento que todo mundo quer ter, que eu acho que conversa muito bem com a Montanha Mágica, tanto que ele cita Fausto do início ao fim, né? No final, até a gente esqueceu de falar no vídeo no vídeo anterior sobre que ele conta a parte do Valentim, né? Do Valentim com a irmã, que é um pedaço da ópera do Fausto Gounod, que é inspirado no Fausto I. Então, assim,
essa coisa cultural, essas grandes pessoas que escreveram, eu acho que vale muito a pena, assim, claro, esse material novo é muito legal, ainda mais pra Tati, que tem acesso, porque a maioria das coisas são em alemão, Sim. essas coisas comemorativas aos 100 anos, daqui a pouco vai chegar alguma coisa na gente, né? Uhum. Ou a gente vai conseguir ver com tradução ali no YouTube e tal. Uhum. Mas as coisas antigas também são super interessantes de ver, né? Essas pessoas fantásticas falando sobre. O Otto Maria Carpo, só. Acho que uma Sim. vez a gente falou um pouco sobre isso, né? Esses textos deve ser legal ter um compilado deles, né? Eu espero que as editoras não percam. Assim, eu acho muito importante traduzir coisas contemporâneas, né? Claro, tem muita coisa, mas eu acho que espero que as editoras não percam a oportunidade de traduzir obras que falam de grandes obras, né? Porque de clássicos, porque eu acho que para isso tem muito. Também tem um público grande, né? Inclusive, assim, então. Sim. Assim, eu acho que a escolha, às vezes, é claro, traduzir Nobel, traduzir coisa é uma coisa que o interesse nosso chama muito. A gente está aqui falando como consumidoras também de literatura contemporânea. Mas eu acho que espero É. que as editoras continuem com esse trabalho, ou até, que nem a Malu falou, compilar estudos e coisas que podem virar um livro interessante sobre. Como tem aqui bastante, sabe? Tem Claro. bastante Pô, obra. e essas grandes editoras que têm acesso, assim, aos copyrights, né? É, Pegar, assim, vamos fazer... E o que tem de tradutor bom, né? A gente viu tem. que tem muito tradutor, ainda mais gente boa que está precisando de trabalho, né? Uhum. E que poderia fazer mais coisas. E deve ter muita coisa traduzida, mas que ainda não está comercializada, né? Sim, com Porque nessas certeza. universidades, nessas coisas, eles devem ter esses textos traduzidos de alguma forma. Uhum. E vamos Sim. dar espaço mais para chegar no público leitor comum como a gente, É, assim, leitor comum e curiosão que gosta de saber todas as tretas. sim. Pô, em vez de botar só a vida da Virgínia, põe um pouquinho É. Ai, uns sim. artigos sobre uma que estão saindo na Alemanha Pois agora. E é. a gente quer saber como é que a gurizada hoje está pensando sobre isso, como é que isso tem reflexos no que atualmente como é que os grandes pensadores estão vivendo esse momento naAlemanha, né? Então, Malu, eu acho que esse Não só a livro. Tati vai saber. Não, eu acho que esse livro conversa muito com tudo. Não só. Claro, eu acho que principalmente aqui na Europa, mas dois pontos que o livro trata de. Que eu acho que ele ainda é muito contemporâneo, são coisas que atingem inclusive o Brasil, e a gente não pode. Que é uma grande irritabilidade, entendeu? Que a gente viu no Sim. livro ali, que desembocou na própria guerra, e que é o ponto de ruptura, ou seja, a partir dali não tinha mais discussão, foi-se a guerra. Eu acho que isso aí são pontos que são comuns, inclusive no Brasil, porque a gente vê uma sociedade extremamente irritadiça com assuntos assim a mil, e as pessoas não têm paciência, não têm discussão. Eu acho que assim, a gente até comentava que as conversas entre o Setembrino e o NAFTA eram, em certo modo, e eu acho que eles se colocavam, inclusive, como pessoas que discutiam respeitadamente. Eles chegam a essa ruptura, entendeu? Eu acho que assim, o livro conversa muito com o que a gente vive hoje, inclusive no Brasil. Eu acho, e a gente tem que prestar atenção nisso, né? Porque a gente vê muito assim as pessoas reclamando que como se a gente tivesse o pior dos tempos, Uhum. e na realidade a gente vive o melhor dos tempos em termos de conforto, de Exato. acesso, de etc e tal. Só que é o pior dos tempos porque as pessoas na cabeça delas, elas só querem falar das coisas horrorosas e Uhum. elas não querem conversar, É. né? Porque eu acho que tem aquele negócio assim, tu tem uma pessoa como o Setembrino e o NAFTA, tá? E eles são pessoas extremamente civilizadas e eles conversam sobre. Cada um tem opiniões completamente diferentes e eles sempre se respeitam, né? Uhum. Até o momento que eles não têm mais diálogo e partem pra porrada. Mas mesmo a porrada deles é de uma forma civilizada, um duelo. Eles marcam um duelo, com regras, uma coisa de cavalheiros, porque os dois, mesmo dentro desse desentendimento, se entendem como cavalheiros. Sim. Isso aí é a parte que não tem por que chegar aí.
A gente pode conversar. Exatamente. Só que ninguém tá afim mais, né? A pessoa tá mais. As pessoas só querem falar, né? Mas ninguém quer ouvir, né? E assim, e se eu quero ouvir alguém que é do meu lado. Eu não quero ouvir. Aí imagina que eu vou conversar com um bolsonarista, mas de jeito nenhum. E vice-versa. Imagina que eu vou falar com não sei o que, de jeito nenhum, né? É os dois lados, assim, ninguém quer sentar, ninguém quer saber o que aquela pessoa, por que ela pensa assim. Não, ele é ignorante, por que eu vou falar com ele? Né? Então, não, cara, assim, então, pra que a gente vai deixar isso daqui a pouco redundar numa guerra, né? Sim. Por que a gente vai partir pra porrada, né? Se a gente conquistou tanto que deveria ter conquistado tanta coisa. Eu acho nesses últimos anos. E eu acho que por isso nesses últimos 500 anos. O livro, ele conversa muito com a nossa atualidade. E eu acho que ele, ao mesmo tempo, é muito... assim, o Hans nos traz um grande ensinamento, eu acho, né? O personagem. Ele cresce, ele aprende... né, assim, tirando o final e tudo que ele vai ali para a guerra, mas ele cresce, ele aprende, ele se transforma. E até por isso que o livro pode ser considerado um Bildungsroman aqui, né? Porque mostra afinal de contas, a gente convive 7 anos com ele e a gente vê ele crescendo, né? Vê ele aprendendo, vê ele amadurecendo. E só para comentar também uma coisa que eu vi aqui, que A Montanha Mágica foi considerado um livro um pouco fora até por essa característica dele, né, de tratar o tempo assim tão por fora, assim, né, são 7 anos meio que em suspenso, mas ao mesmo tempo tanta coisa acontece e é um desenvolvimento ali daquele personagem ali. Foi meio que eles comparam um pouco, né? Vou falar assim porque com Ulisses, do James Joyce, e com o Proust, Em Busca do Tempo Perdido, porque foram marcos, né, da literatura, como assim, foram quebras ali de uma onda assim que vinha já de muito tempo. E o Montanha Mágica teve na Alemanha essa quebra, assim, porque era uma coisa nova e Ulisses era novo, né? E também não tinha, eles ainda não tinham. Pode ser que o Thomas Mann teve influência dos outros autores, é claro, porque ele era um cara que entendia, mas a população não. Então, foi um marco para a literatura alemã, a Montanha Mágica. Porém, entretanto, contudo, não foi pelo Montanha Mágica que o Thomas Mann recebeu o Nobel de Literatura. E para isso também tem fofocas aí, ou intrigas, de que por conter essa parte de... por conter por ter esse conteúdo um pouco mais político-ativista, assim, da parte do Mann, porque a gente identifica isso na leitura, e também por ele colocar a questão da homossexualidade ali, né, ou seja, do Hans tendo sentimentos por outro homem, que ele tem ali, que ele até compara e fala que o rapaz lá, que era do colégio dele, né, ele era muito parecido fisicamente com a senhora Xoxó. E então eram temas que ali eram um pouco difíceis. Então tem gente que fala assim, ele foi laureado com o Nobel por conta dos Buddenbrook. Montanha Mágica não, tá? Mas enfim, chama mais atenção ainda para a Montanha Mágica, né? Porque daí as pessoas ficam curiosas. E eu adorei os Buddenbrook. Eu acho que é um livro digno de Nobel. Sim. Mas, sem dúvida, Montanha Mágica é o grande livro do cara, né? Acho que Fausto também, mas Fausto tu precisa... eu ainda vou ter que ter muitas releituras, então eu acho que um livro também tem isso, né? Ele tem que atingir um público maior, e a Montanha Mágica atinge, né? Sim. E tu vê, assim, livros como Ulisses, Em Busca do Tempo Perdido, esses 3 livros realmente falam sobre o tempo, e todos são, um autor não ter influenciado o outro, mas todos são fruto da mesma época e que
E todos eles têm essa percepção, que eu acho que era muito do artista da época, não só na literatura, essa questão do tempo, de como ele testemunha as coisas, de como ele. E essa tensão, né? Uhum. Principalmente no Em Busca do Tempo Perdido e aqui com a guerra, Sim. com pré-guerra, né? E cada um, tipo assim, eu fico pensando assim, foi livros que eu li recentemente, né? Mais recentemente a Sim. Montemática. Mas enfim, que foi livros que eu li nos últimos 2 anos e eu adorei ter lido eles juntos, Sim. né? Uhum. E ter lido juntos, ter lido assim no mesmo, no mesmo tempo, porque são diferentes percepções, são iguais em vários pontos, assim, e são igualmente geniais, e cada um tem que ser o que é. Linguagem muito, muito, muito inovadora, principalmente no Ulisses, depois Em Busca do Tempo Perdido, e aqui mais tradicional, Uhum. como tem que ser, Sim. alemã. Uhum. A França, eles falam muito mais abertamente da questão do É. homossexualismo, mesmo ele não colocando o principal, que é ele, como um homossexual. Uhum. Eles falam muito mais abertamente sobre tanto sobre feminino, masculino e como as coisas. Acho que a própria França, as relações eram mais abertas, né? Uhum. Sim. Ulisses fala Sim. e Ulisses tem a vantagem de que ele pode falar, ele fala um monte de sacanagem Sei. e também foi proibido, É, acaba é. tendo a vantagem de ter uma editora francesa, Uhum. né? Sim. Então a gente já vê isso também na questão dos países, né? É. Mas eu Pô, a acho que. Inglaterra tendo Shakespeare, que escreveu aquele monte de Pois é. putaria, os caras não escrevem, É. não Não. ditarem um livro desses, por Exato. favor, Mas né? eu acho que o Thomas Mann, e não é a única obra que tem, né? Porque o Tônio Kruger é meio considerado, ainda não li, mas eu quero ler rapidinho logo aí, agora eu tô curiosa para ler quase tudo dele. Também é considerado tipo uma coisa meio autobiográfica, porque é a questão de jovem, a juventude e de uma amizade ali em tempos de colegial. E é considerado assim uma coisa. A morte em Veneza, a gente tem também a questão. Então, ou seja, nunca foi. Ele nunca fez, nunca falou abertamente sobre isso, mas nos diários dele ele escreveu e ele conversava com certas pessoas sobre, com amigos assim, em cartas, e que a gente veio a saber depois, e até porque ele só liberou a publicação dos diários dele depois de 50 anos, acho que da morte, não sei quanto tempo que liberaram é, Sim. os diários para publicação, né? Enfim, mas questões que chamam a atenção ali, mas essa questão dele ser um ativista, Malu, que também está assim, presente agora nessas discussões, é porque ele começou a escrever o livro em 1913 e ele escreveu o Montanha Mágica por 12 anos. Foi um período longo. Por quê? Porque ele passou pela guerra ainda, né, ele fez uma pausa ali, aparentemente, e ele voltou. Então, teve períodos em que ele escreveu diferentes, né, da escrita do livro como um todo, que só foi lançado em 1924. Então, e parece que toda essa discussão sobre o ativismo dele é que antes, no início da Primeira Guerra, ele era ele era nacionalista, ele Pró, tinha um pró, isso, ele era ele era pró-guerra, né? isso, e ele se expressou abertamente quanto a isso, e depois ele se retratou. Em 1918, aí ele percebeu que as palavras dele, que eu peguei em algum lugar aqui, acho que no próprio pós-fácil, que ele lutou do lado errado, né, e se tornou um opositor do fascismo. Então, ou seja, é um cara que põe a cara para bater, né? Porque Claro. ele assumiu que ele estava errado e que ele assumiu outro posicionamento. Acho que isso falta muito E para. viveu as suas fases, né? É, E viveu as suas fases. Porque hoje em dia todo mundo é perfeito, né? sim. Exatamente. Ninguém diz, ah, Ninguém. não, quando eu era jovem eu Eu fiz fiz tal tudo. coisa, ah, não, eu já fiz piadas inadequadas quando eu era Sim. mais jovem, ninguém, não, Já eu usei linguagem sempre fui inadequada. contra, não, Exatamente. Nunca já ninguém usei fez linguagem nada. inadequada, É. não tenho nenhum orgulho, né? É. Sim. É, Posso eventualmente falar um troço horrível e vocês me corrijam, e é é. isso aí, eu não sou uma pessoa perfeita, É que a né? gente pressupõe que as pessoas evoluem, mas não, nem sempre é assim, né, mano? Assim. É, é.
Não, e as pessoas querem, assim, a pessoa fala uma coisa horrível, já é julgada e condenada, e aí acabou. A gente estava conversando isso, sim, né, até no nosso é, grande grupo. E a vida persiste, né? E assim sim, como hoje tu pode fazer uma coisa super legal e viralizar para um troço super legal, mas tu pode fazer merda. Só que não pode mais, porque depois que tu viralizar, tu já vai ter um agente, e aí tu sim, vai ter que fazer tudo conforme dizem que tem que fazer. Não tem isso mais aí, errar. Porque tu é um influenciador. é, isso Mas aí. assim, Guria, é muito honesto, a escrita dele é muito honesta. Quando ele põe o Setembrino, põe o NAFTA, Uhum. e ele põe eles. E o fato assim, de durar tanto tempo, o cara ficar 7 anos lá dentro, ele vai mudando a opinião É, dele, isso. ele vai se tornando uma pessoa. Isso que a Tati falou do romance. A Tati fala bonito em alemão, né, É, o cara? O romance de Bildungsroman, de formação. formação. E aí o que que acontece? Tipo assim, é esse que é o problema, porque assim, um cara legal, um cara bacana, né? Igual ele tem que participar da guerra, sabe? E é o Uhum. que vai acontecer, Sim, né? Porque a gente que não quer, a gente não quer conversar, a gente não quer. Se a guerra acontecer, a gente pode ser completamente contra ela, a gente vai ser. E a gente pode não ir pro fronte de batalha, a gente vai ser marcado de alguma forma por sim. ela. Uhum. Assim como a gente é marcado no Brasil pelas guerras que existem, né? Sim, sim. Pelo tráfico, Uhum. a gente não é parte do problema, mas a gente vai poder levar uma bala perdida um dia desses. E É, pode ser o teu filho, pode ser, né? sim. Então, assim, a gente é culpado também pelas discussões que a gente não tem. E eu Isso. sou uma pessoa que odeio política, odeio falar, odeio, né? Eu vou pagar esse preço também, né? Sim. Então, é É, um troço que a gente tem que procurar cada vez mais esse diálogo, que é. ele muito bem colocou aqui, né? Sim, eu tava. Isso. Eu Desculpa. eu acho que uma coisa interessante que eu li até no porque a gente fala de leitura, Malu, e eu também não gosto de política, não gosto de ficar discutindo, tenho pavor de que se iniciem essas discussões assim, sabe? E eu Uhum. estava lendo uma reportagem do jornal alemão aqui, do Die Zeit, e aí eu peguei uma frase do cara, porque daí ele tá falando assim que ele é um cara que. Ele fala sobre leitura e esporte, né? Daí é por isso que me atraiu. E aí eu peguei e comecei a ler, e aí ele fala assim: ah, eu sou a única pessoa que lê na academia, porque nas pausas ali eu pego e leio uma reportagem. Ele falou: Nós também. o que me interessa, eu leio rapidinho. Ele fala, né? Aí ele falou assim, ele falou assim, sabe o que eu me forço a fazer, às vezes? Que ele fala assim, ler sobre temas que eu não gosto, que não me trazem nada, que assim, que eu sei que não me interessam, assim, de nada, mas aí, depois que eu leio, eu tenho sempre a sensação de que o meu desinteresse podia ter sido um erro, assim, se eu não tivesse lido, sabe? Então, acho que entra Sim. naquela história de que a gente, talvez nem tudo seja, qualquer leitura pode agregar alguma coisa pra gente, né? E eu acho que é isso que eu tenho que começar a fazer, sabe? Eu até fiz uma grande revolução, eu assinei o jornal aqui, que eu, nossa, eu fui a vida inteira, todo mundo que é de Porto Alegre era assinante da Zero Hora. Aí de um Aham, tempo pra cá, só política, só desgraça, só. Então, gente, eu assinei a Zero Hora de novo, que é o nosso jornal local, e eu quero me propor a ler. Sério, eu assinei já faz uns 3 meses, eu acho que eu não li nenhuma vez. E fiz as cruzadas uma vez, mas eu quero me propor a ler, porque eu acho que esse pensamento aí que a Tati falou é bem importante. Mas uma coisa que eu queria falar antes de encerrar, que me chamou bastante a atenção, assim, é essa questão dele ter um personagem querido, amado, que vai. Aquele último capítulo, acho que resume tudo, assim, que a gente poderia falar, é melhor ler ali. Mas aqui no Em Busca do Tempo Perdido, ele tem um dos personagens mais queridos, não só do leitor, mas por todas as pessoas que convivem com ele, que também vai pra guerra só que aqui é o contrário, uhum, eu não vou dar spoiler, sim, mas enfim, é muito interessante isso, porque a gente vê o que a gente perde, e não é só da juventude, todos nós perdemos, né? uhum, sim, Porque um jovem tem uma mãe, tem uma avó, a vida fica muito mais pobre, né? sim. Então vamos aproveitar que a gente tem tanta coisa maravilhosa, vamos tentar conversar mais, né? É, e um outro, assim, para quem se interessa, é que eu acho que tem bastante material sobre a Segunda Guerra, né? Principalmente aqui na Alemanha, acho, bom, em todo lugar. É. Mas sobre a primeira, um filme e um livro que eu acho interessante também a leitura, até porque a gente terminou aqui a Montanha Mágica, que é aquele Nada de Novo no Front.
Nada de né? novo no front. Que essa nova versão que saiu pela Netflix está muito boa. Eu achei muito, muito, muito interessante, muito boa mesmo. Toda pesquisa é bem acurada, assim, É. e vale muito a pena. E a direção é do aquele ator que acho que hoje em dia ele dirige mais, e ele mesmo faz parte do filme, que é o Daniel Brühl. Eu acho ele muito bom, e assim, eu acho que ele é um cara que é bem ativista, assim, sabe? Não só Sim. na questão no cinema, tudo, mas ele enquanto pessoa. E eu sempre me lembro dele jovenzinho naquele filme, acho que é Educators, que se ninguém viu, pode ver, é um filme muito bom. E vale a pena, assim, e assim, desde aquela época, e o Goodbye Lenin também, acho que é ele que também faz, também Não, os filmaços. e eu sou fã, assim, do trabalho dele, porque eu acho que ele é um cara jovem, produz muita coisa boa, sabe? Eu acho que isso, como que é, Forbild, uma, uma pessoa que a gente tem vontade de seguir, né? Assim, agora até esqueci a palavra em português, olha só. É uma figura que a gente tem como exemplo, né? Um exemplo, assim, pra É. gente, né? Então é isso, eu É, acho interessante. alguém para você para ser o seu influencer. Isso, exatamente. Gente, assim, aproveitar esse pós-leitura para ver essas coisas esses filmes, esses documentários. Nada de Novo no Front também é inspirado num livro muito Isso. bom. Uhum. Então, assim, esse pós-leitura é uma delícia, e a gente vai ter agora uma parada, eu acho, a maioria, né, entre Natal e Ano Novo, principalmente aqui no Brasil, que as coisas ficam mais. E uma coisa que é bem interessante também, Tati, é aproveitar essa época. Eu não sei como é que é aí, mas aqui fica todo mundo muito nervoso nesse final de ano, pré-natal, assim. Uhum. Senta. E lê. Comece na sua casa, senta na mesa de Natal, ouve Sim. aquele tio chato, vai falar um monte de besteira, ainda vai beber e vai falar mais merda ainda. Cara, vê por que leva ele a pensar dessa forma? É, Quais são as influências dele? Se sim. der espaço, indica um livrinho. Isso que eu ia falar. Não Sim. briga, vamos lá. É, E também não deixem de participar das reuniões familiares. É bom. é. De Eu, todas as reuniões, né? Porque todas as reuniões que você for, seja da família, seja do trabalho, sempre vai ter alguém que pensa diferente de você, vai. né? E eu acho que E sempre vai ter espaço para você espalhar as palavras dos livros, eu acho que para indicar um livrinho. o grande problema, Malu, é a questão de ser Natal no verão, sabe? Porque as pessoas já estão, né? Tem que se juntar e tá aquele calor e não sei o quê. Então eu acho que o E frio serve para alguma coisa, que é para você exato, para baixar a isso, bola. acalmar os ânimos um pouquinho. Talvez isso falte um pouco de neve pra gente É, no Natal, né? Para sim, deixar as pessoas mais é, centradas, né? E Natal e final de ano junto com o verão, assim, sim. é uma explosão, né? É. Gente, o Brasil não tem como dar certo. E falando em neve, para quem tiver oportunidade, eu vou deixar aqui no link, né, todos esses documentários, essas coisas que eu acabei assistindo. Se eu achar em outra língua, eu também vou colocar aqui, eu prometo procurar. Mas Por favor, assistam Tati. alguma coisa, assim, porque eu acho que eles colocam imagens de sanatório lá em Davos, acho que o qual o Thomas Mann se inspirou ali, imagens de época, assim, filmagens, e tem as mesas, sabe? As pessoas comendo, é, as sacadas com as camas, né? Para que as pessoas ficavam lá. Eu gostei muito de ver, porque a gente estava lendo e eu não tinha ainda uma imagem, né? E é muito legal você ver isso ali. Eu achei muito interessante. E eles falam assim: é claro, as pessoas. O Mann foi perfeito nesse livro. Ele tocou em coisa política, ele tocou em questão da morte, né, e tudo com um humor, uma coisa sutil, e com muita beleza. Ele conseguiu colocar tudo num livro só. Não tem como o livro não ser bom, não tem como não amar o livro, né? Não, é impossível não amar. É, É maravilhoso, Tati, olha, maravilhoso. Mais uma leitura fantástica. sim. Eu, E sinceramente, se eu pudesse, se eu puder aqui, se eu pudesse ter um desejo aqui, eu gostaria que, assim, os meus filhos lessem um dia na vida esse livro aqui,
Principalmente porque eles vivem aqui, né, desde pequenos, eles têm mais essa cultura alemã, se bem que moderna, né? Mas eu acho que isso é muito interessante para qualquer pessoa que vive aqui ou que para um alemão, qualquer alemão que for, para ler esse livro é essencial, eu acho. É. E, gente, a gente leu a última frase do livro, né, que falava que dessa festa mundial da morte, da perniciosa febre que inflama o céu, da noite chuvosa, ainda surgirá o amor? A resposta cabe a nós dar, tá ali o ponto de interrogação. Então, escolha a resposta que você quer dar agora e já comece a dar a resposta agora. Sim. Eu daria a mesma resposta do final de Ulisses. Sim, 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 sim. Sim por amor, sim para tudo de bom que ainda pode acontecer nas nossas vidas. Isso aí. Terminamos, então, essa leitura em espírito natalino de paz, por favor. Desejando a todos vocês que vocês tenham curtido essa leitura com a gente. Se ainda vão ler o livro também, eu não sei, né? Mas, enfim, tudo de bom para vocês com muitas leituras. E muito muitas amor. Leituras. E aproveitem esse pós-livro para curtir essas referências, esses livros, esses filmes. E curtir as férias. E muita paz. Muito amor, 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 amor. Isso aí. Beijo, gente. Bom final de ano. Tchau.